Quem foi o Flávio Joséfo? Um escritor e historiador de linhagem sacerdotal, que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, e escreveu a maior fonte de informações depois da Bíblia sobre o Império da Antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Nesta obra aqui, vemos com detalhes os relatos do autor a respeito da guerra entre o povo judeu e o Império Romano, narrando acontecimentos, histórias e mártires, sendo um dos principais documentos da história e das crenças do povo hebreu. A paz do Senhor Jesus seja contigo, inscrito aqui do canal Várias Variáveis TV. Olha eu aqui contigo, Agberto Dantas. E para dizer, né, nós estamos um pouco sumidos. Cadê os tutoriais? Cadê as entrevistas? Cadê a variedade do canal? Gente, calma, tá? O processo é lento e é demorado, né? Mas enfim, estou com alguns tutoriais para soltar aqui no canal para você que está inscrito por causa dos tutoriais. Então aguarde aí que vem muito tutorial. De repente pode deixar um comentário aqui, né? Se você quer que eu faça algum tutorial específico, que eu vou lá e dar um jeitinho de tentar fazer esse tutorial para você. Tem as entrevistas, né? Nós fizemos entrevista com o Igor Mota, falando sobre HQs, fizemos também com o nosso irmão Flávio, também sobre HQs, e tinha outras entrevistas aí, mas o pessoal estão demorando a entrar em contato comigo, mas enfim, vamos lá. E hoje eu vou falar de quê? Eu vou falar de livro, gente. Hoje eu vou falar de livro, vou falar da coleção História dos Hebreus. Mas por que eu não mostro o livro? Só mostro essa capinha. Porque tenha calma, né? Eu deixei os outros livros em casa, né? Estou aqui no estúdio que a gente faz umas gravações, né? Enfim, que é da Web Rádio Fronteira. E vamos falar aqui, ó. Hoje eu só trouxe um livro da coleção. Essa coleção aqui, ela vem com, na verdade, 4 livros, né? A coleção completa dos livros disponíveis de Flávio Joséfo. Então é uma coleção que ela foi publicada pela CPAD e em um volume único, né? Reza a lenda que a CPAD antes tinha publicado essa coleção em volumes divididos. E eu acho que seria uma boa, mas agora a CPAD está somente com o volume único. Você vai encontrar também, tá? Eu vou estar deixando o link também aqui na descrição para você adquirir o volume único da História dos Hebreus. Mas eu vou falar da coleção dividida, publicada pela Casa Publicadora Paulista. É o mais importante documento histórico sobre os judeus depois da Bíblia, que é essa coleção aqui. Essa coleção ela é formada por 3 volumes, certo? São 3 volumes, porém 4 livros, porque em um dos volumes vem 2 livros. Os livros que vem é esse aqui, o Guerra dos Judeus, escrita obviamente por Flávio Joséfo, e os outros 2, deixa eu procurar aqui na nota de edição, porque eu não lembro de cara assim, né? Então, a Guerra dos Judeus, que é essa, tem também Antiguidades Judaicas e Flávio Joséfo contra Apião. E também tem a biografia de Flávio Joséfo já incluso em um desses volumes aqui, tá certo? Creio eu que seja no último que eu citei. Então são 4 livros de Flávio Joséfo, divididos em 3 volumes. Eu preferi a edição dividida porque é mais fácil da gente ler. Por exemplo, eu pego aqui, são poucas páginas, né? Comparado a um volume dessa altura aqui, né? Some-se mais 3 livros. Então, o volume dessa altura, para a gente estar folheando, começar do comecinho aqui de cima, meio complicado, né? Então, eu preferi comprar ela dividida. Se você quiser comprar dividida, também está aqui o link na descrição para você adquirir História dos Hebreus, dividido em 3 volumes, assim como esse. Vamos falar sobre esse volume aqui que eu estou com ele na mão, né? O Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Joséfo, o texto integral, ou seja, o texto original na íntegra.
A CPAD ela montou a coleção de livros de forma, vamos dizer assim, cronológica, né? Não foi na forma de edição. Um exemplo, né? Esse daqui foi o primeiro que foi publicado, mas talvez ele se encontre lá no finalzinho. Por quê? Porque ele já está falando dos imperadores que viveram no Novo Testamento. E tem um outro livro, o Antiguidades Judaicas, que fala de Gênesis. Então eles inverteram, por exemplo, o ano de lançamento, né? Eu vou supor aqui, ano de lançamento, né? 2020. Esse aqui saiu em 2020, né? O outro em 2023. Então eles pegaram de 2023 e colocaram o primeiro. Então não ficou uma ordem como foi publicado, na ordem dos anos de publicação, mas de uma forma cronológica os volumes, para até ficar para melhor você entender. Mas eu estou preferindo começar a leitura dele de forma como foi publicado, até para eu ter uma ideia melhor, né? Ter aquela sensação, estou vivendo em 97 a.C., aliás, perdão, depois de Cristo, né? Em 97 depois de Cristo. E Flávio José publicou esse livro agora, então eu estou adquirindo agora. Eu quero ter essa sensação. E tem tanto historiador depois de Cristo e antes de Cristo também, né? Que eu estou procurando os livros de época. Assim, porque a minha curiosidade, né, de conhecer outro conteúdo além do que já está na Bíblia. Não para confirmar a Bíblia, mas para eu ter uma noção melhor, porque na Bíblia não está tudo escrito, né? Tudo o que aconteceu ali. Existem outras coisas que foram vividas e não foram escritas na Bíblia. Agora, nesse meio de caminho aí, eu não quero me perder, porque pode ter muito conteúdo aí, fake news, né? Porque como existe hoje esse fake news, naquele tempo também existia. Muita coisa escrita, né? Só para confundir a mente do cristão, do judeu na época, né, do hebreu, enfim. Mas são fatos históricos que a gente tem que ir analisando, né? Então eu preferi continuar a leitura, aliás, iniciar a leitura pelo primeiro livro publicado. E o livro mais antigo que eu consegui, falando sobre o povo hebreu, sobre os personagens bíblicos, né? Aquele cenário de Israel mais antigo que eu consegui depois da Bíblia foi esse de Flávio Josefo até agora. Depois tem-se outros livros também. Um livro escrito em 300 depois de Cristo, que é muito interessante também. A História Eclesiástica, escrita por Eusébio de Cesareia. Tem tantos outros livros também dessa época aí que foram escritos até antes desses aí. Mas o mais antigo que eu consegui foi esse de Flávio Josefo. Então comecei a minha leitura por ele. A obra de Flávio Josefo é inegavelmente uma das maiores fontes históricas do povo hebreu e sua fé. Tendo acompanhado de perto a participação das guerras judaico-romanas, as informações trazidas por Josefo em Guerra dos Judeus, que é este volume aqui, são essenciais para a reconstrução da linha do tempo da queda de Jerusalém. Igualmente fundamentais são os relatos de antiguidades judaicas, ou seja, um outro volume que vem nessa coleção. Sua obra mais extensa, que é Antiguidades Judaicas, é um volume maior. Visto que narram a história hebraica desde a criação de Adão e Eva até a primeira guerra judaico-romana e são fruto de uma década de dedicação e estudo. Em Flávio Josefo contra Apião, o autor se mostra empenhado em provar a antiguidade da lei e da presença judaica, não poupando esforços para buscar fontes gregas e romanas que as tenham citado indiretamente, ao mesmo tempo que contesta fervorosamente as inverdades contadas pelo estudioso egípcio Apião. Então, no volume Flávio Josefo contra Apião, Flávio Josefo combatendo as inverdades, né, que esse escritor também Apião andou escrevendo sobre o povo judeu.
Os livros do historiador foram escritos no século I, ou seja, no século I da era cristã. Desta maneira, naturalmente, algumas das colocações feitas pelo autor são fruto do contexto histórico e podem ser questionáveis para um leitor do século XXI. Recomenda-se, pois, uma leitura crítica destes livros, sem perder de vista a importância histórica da obra de Joséfo, mas tendo em mente que o discurso do autor é fruto de seu tempo. Então, tem o prefácio aqui que é bastante interessante. Considerando que a guerra que os judeus fizeram com os romanos foi a maior de todas aquelas, não apenas os que aconteceram em nossos tempos, enfim, gente, tem muito conteúdo muito bom. Guerra dos Judeus é uma das obras de Flávio Joséfo, um escritor. Quem foi o Flávio Joséfo? Um escritor e historiador de linhagem sacerdotal, que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. E escreveu a maior fonte de informações depois da Bíblia sobre o Império da Antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Nesta obra aqui, vemos com detalhes os relatos do autor a respeito da guerra entre o povo judeu e o Império Romano, narrando acontecimentos, histórias e mártires, sendo um dos principais documentos da história e das crenças do povo hebreu. Então, minha recomendação de leitura para você que quer conhecer o cristianismo, quer conhecer a história da igreja, do povo hebreu, dos personagens bíblicos também, e um conteúdo extra Bíblia e verídico aceitado pelos cristãos e pelos judeus também. Essa coleção História dos Hebreus de Flávio Joséfo, você pode estar adquirindo pelo link que está na descrição desse vídeo. Amém? Espero vocês no próximo, e depois eu vou falar de outros livros, de outros volumes e de muita coisa boa por aí também. Deus abençoe.